Livro de Juízes, capítulo 1. Judá e Simeão conquistam a terra. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes na tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles, e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, antes chamada de Kiriate Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriate Sefer. Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arade, no Neguebe. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate, e destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormá. A cidade de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. Israel não conquista toda a terra. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebrom foi entregue a Calebe, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Anak. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz, e eles abordaram um homem que saía da cidade e lhes disseram: mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-Sã, Taanak, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gézer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba,
Afec e Reob. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. Ó Deus poderoso, santo e bendito, te damos honra, louvores, glórias, Pai. Rendemos adoração ao Senhor, ao único que é digno de adoração e louvor. Toda a terra, Senhor, está cheia da Tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, pelo plano perfeito de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te louvamos, Pai, e pedimos as suas bênçãos, a sua proteção, a sua doce presença. Somos dependentes do Senhor, Pai, que jamais nos falte a tua provisão. Nós te amamos, Deus bendito de Israel. Dá-nos, Pai, mais do teu Espírito, a fim de que possamos cumprir a tua vontade e andar nos teus caminhos, Pai, porque entendemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oramos agradecidos e pedimos as suas bênçãos, Pai, que tenhamos um dia de paz e de vitórias. Oramos no precioso nome de Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Graças a Deus.